Descobrindo o prazer além da comida. Este é um livro escrito por Jane Roth. É um livro que fala sobre compulsão, mas não é apenas sobre comida. É sobre tudo aquilo que colocamos dentro de nós para encobrir algo, que é o que nós estamos descobrindo aqui na leitura deste livro. Hoje é o nosso segundo encontro oficial, que seguimos no capítulo 1, sendo que é o terceiro pelo fato de ter tido um momento onde fizemos uma introdução com todas as nuances que percorreremos ao longo da trajetória deste livro. Eu falo aqui para vocês não só sobre a leitura em si, mas também sobre a neurofisiologia. Eu falo sobre o núcleo que em algum momento da nossa vida ficou meio que desconfigurado e que impede que a gente saiba exatamente o que é fome, o que é vontade de comer, o que é prazer ou o que é querer preencher alguma coisa. Tudo isso é bem desesperador. Então, dando continuidade, nós paramos ontem na página 21. Recapitulando então. Ontem nós vimos que Jane, ela chega a uma experiência. A experiência do ser vista. E eu parei exatamente numa frase que ela diz: dessa vez ele reparou em mim. Lembrando que para nós darmos sequência a isso, e se nós entrarmos no momento que a Jane expressa esta frase, dessa vez ele reparou em mim, Jane vinha contando sobre uma mulher que durante muito tempo, essa mulher, ela mesma, né, acreditou que ela precisava de alguma coisa, ela precisava mudar alguma coisa dentro dela para que ela realmente pudesse ser desejada. O corpo precisava mudar, o peso, né? Ela precisava diminuir o peso dela, a vida dela precisava mudar. Então, era sempre aquela ideia de que alguma coisa precisaria mudar para que ela pudesse realmente ser desejada. E ser desejada é ser vista. Então, a gente viu de uma maneira muito engraçada, né, que as amigas tentando movê-la para a relação humana, que ela parasse de escrever livros e que ela realmente pudesse se relacionar. Então, depois daquela tentativa de encontrar alguém pelo anúncio de jornal, e isso também nos mostra que não é que foi em vão a história dela com o anúncio dos jornais. Ali alguma coisa dentro dela começou a se movimentar. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Que não foi errado aquele movimento. Na verdade, foi um movimento possível naquele momento. Sabe quando a gente aprende a dirigir?
né? Ninguém aprende a dirigir saindo belíssimamente dirigindo. Não. Eu me lembro que quando eu aprendi a dirigir, eu dei umas boas raladas no meu carro, na parede da garagem. Sempre tinha um arranhãozinho, né? Então, quando a gente entra num carro pela primeira vez, ele vai dando aquela engasgada, né? Então, Jane saiu mais ou menos assim. Eu também, que bom, né? Então, somos todos normais. Assim como eu também poderia dar um outro exemplo, né? Uma criança que começa a andar. Nós passamos por isso. Ninguém simplesmente levantou e saiu andando como se estivesse numa passarela. Não. Nós levantamos, caímos, levantamos, caímos. Então nós paramos nesse ponto, né? E aqui eu quero ampliar ainda mais a nossa leitura para além da comida. Isso, né, esse ponto preciosíssimo que é nós compreendermos que é na relação com o outro que começamos a aprender mais sobre a gente. E aqui nós podemos lembrar de vários outros autores, inclusive, por exemplo, Jung, né, que foi um grande psicanalista que falava: aprenda todas as técnicas, saiba todos os métodos, mas quando você estiver na frente de alguém, seja humano, né? Resumir aqui, traduzindo aqui as palavras de Jung, que é mais elaborada do que isso que eu acabei de falar. Mas basicamente é isso. E nós vamos ver também outros grandes estudiosos que vão dizer que só existe evolução real numa relação com o outro. É o outro que mostra sobre nós. É fácil aprender a viver consigo mesmo. Difícil é ter um espelho na nossa frente. E o outro é um espelho para nós. E aqui que eu quero convidar vocês a começar a olhar com sutileza a história de Jane. Mas é com muita sutileza. Ontem nós falamos sobre o que nos move. Jane se moveu, ela saiu correndo e foi para a porta daquele centro de convenções, né? Recapitulando ainda. Ela foi encontrar alguém que puxou ela num ambiente que era um ambiente comum para ela. Então ela se encanta por aquele palestrante, ela também era uma palestrante naquele evento. Eles estavam assistindo uma palestra de uma outra grande profissional, que era a doutora Virginia Satir. Então, quando Jane vê Mate indo em direção à porta, ela sai disparada, para na porta, né, e cumprimenta ele de novo. Então, ontem eu falei sobre o que nos move, inclusive falei que é neste movimento que entra a dopamina. A dopamina é uma molécula, é um hormônio que nos ajuda a nos mover. Por isso que ele gera a repetição.
que eu falei sobre a biologia do querer. Então, hoje, a Jane vai mostrar uma camada mais delicada deste querer. É quando nós queremos que o outro atenda uma necessidade não resolvida em nós. Este é o ponto. Olha o que ela vai fazer. Paramos aqui, ó. Eu me apresentei a você ontem, né? Agora ela lá na porta do evento e ela tá insistindo, né? Mas acho que você não reparou em mim. Meu nome é Jane Roth e queria dizer novamente a você o quanto fiquei comovida com a sua palestra. Então ela diz: dessa vez ele reparou em mim. Fechem os olhos de vocês agora. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Encontre a sua coluna. Nós não estamos aqui para analisar a Jane. A Jane deve ter o terapeuta dela, o analista dela. Nós estamos aqui para encontrar a nossa própria história. Todos, eu, você, todas as pessoas do planeta, até aqueles que negam isso, têm uma necessidade de pertencer. E para pertencer, nós precisamos ser vistos. E isso é uma necessidade explícita em nós. Aliás, aqueles que mais se escondem é que mostra isso mais ainda. Porque quem mais se esconde é que alguém tem que procurar, né? Então, inspira, expira, solta o seu corpo. Solta a língua do céu da sua boca. Ouse reconhecer algumas delicadezas em você. Não se critique por isso. É humano o que nós estamos vendo aqui. É o que nos cura, inclusive. Então agora nós vamos juntos na história de Jane. Abra seus olhos, esteja aqui presente e vamos lá. E Jane segue. Depois do nosso primeiro encontro, eu estava descontrolada de entusiasmo, enlouquecida por estar à beira da paixão e pelas possibilidades que se abriam. Da maneira que ele olhou para mim, do jeito como falou sobre seu trabalho, da forma como ele se interessou pelo meu. Gostei do espaço entre seus dentes da frente. Gostei da linha do seu nariz, da cadência da sua risada. Quando ele deixou um recado na secretária eletrônica que dizia:
Eu só quero que você saiba como eu estou feliz por tê-la conhecido e por tê-la na minha vida. Eu disse a Sara que devia ser um sonho tudo aquilo. Um homem que diz o que sente? Não dá para acreditar, Sara, dizia Jane. Em nosso segundo encontro, fomos para o Jardim Botânico. Sentado ao lado dos lírios roxos, ele disse: sei que é insanamente cedo para dizer que quero ficar só com você. Mas é isso que eu quero. Eu quero ficar só com você. Acho que estou me apaixonando. Eu queria beber aquelas flores. Eu queria comer aquelas cores. Eu queria cobrir o rosto dele com beijos de lavanda. Não me acorde, por favor, eu estou sonhando. Se isso for um sonho, por favor, não me acorde. Tudo isso Jane disse para Marte. Durante 8 meses, eu acordei cantando. Sorria tanto que a minha boca doía. Beijei-o até meus lábios ficarem dormentes. Aqui, prestem atenção nessa frase. Eu gostava mais de mim quando estava com ele. Eu até vou grifar essa frase aqui para explorarmos isso aqui um pouquinho mais, tá? Então Jane dizia: eu gostava mais de mim quando estava com ele. Eu ficava mais amável, mais calma, mais feliz. Eu estava vibrando de amor, irradiando luz. E depois, lentamente, voltei a mim. Certa vez, uma mulher foi a uma palestra depois de ter perdido 35 quilos em uma dieta. Aqui Jane agora vai contar sobre o trabalho dela, tá? Jane era uma palestrante e ela se especializou em workshops de mulheres que engordavam e emagreciam. Quem assistiu a minha aula no domingo, lembrem-se que eu contei um pouquinho sobre a história de Jane Roth. Jane Roth foi obesa, ela conseguiu emagrecer, então ela se especializou em emagrecimento. Assisti. Então a Jane, inclusive ela escreveu um dos livros mais famosos dela, Mulheres, Comida e Deus, que é uma transcrição de um workshop que ela dava para mulheres, tá? Não é para misto, não, para mulheres mesmo. Que emagreciam, então eram mulheres que perdiam muitos quilos, falando, né, sobre o seu processo de compulsão. Então Jane vai contar aqui de uma dessas mulheres e que eu queria que vocês ficassem bem atentos. É um caso assim que, nossa, a primeira vez que eu li, gente, eu chorei tanto. Aliás, esse livro, né, é um livro que já me ajudou muito a compreender muito da minha fase de obesidade. Eu me lembro que teve uma época, inclusive, que eu já contei isso aqui para vocês, né? Que eu vivi uma obesidade infantil e
Enfim, não é o caso aqui agora de trazer isso, mas me lembrei aqui disso de novo. Então preste atenção no que ela vai contar. Então Jane foi voltando para ela, voltando para a vida dela, inclusive, né? Então ela conta dessa mulher. Olha o que ela conta. Certa vez, uma mulher foi a uma palestra depois de ter perdido 35 quilos em uma dieta. Esta mulher, ela se levantou na frente de 150 pessoas e em voz trêmula, ela disse: sinto que foi roubada. O meu maior sonho foi tirado de mim. Eu realmente achei que perder peso mudaria a minha vida. Mas só o que mudou foi o meu exterior. O interior ainda é o mesmo. Minha mãe está morta. E meu pai batia em mim quando eu era criança. Ainda estou com raiva e solitária. E agora não tenho nem as minhas dietas para me motivar a seguir em frente. Depois de esperar por toda a vida que a ternura e a beleza cheguem na forma de magreza ou paixão, pode ser devastador descobrir que nenhuma delas pode ser encontrada. Não quando a expectativa é de que vamos nos perder ou nos encontrar. Aqui, ontem eu deixei nos stories, quem acompanha os meus stories, eu deixei uma enquete, que depois eu vou falar sobre a enquete, tá? E na enquete, aliás, ela tá bem empatada, né? Eu contei para vocês ontem à noite. Que eu pergunto lá, né? Você presta atenção para você... você pensa o que você deseja alcançar quando você quer alguma coisa? Desde um pão, você sente o que você quer alcançar depois que você come esse pão? Ou, se você desejar um namorado, o que você espera encontrar quando você encontrar esse namorado? A enquete é mais ou menos assim, eu explico ela, tá lá nos meus stories, tá? Então, Jane fala, compulsão é desespero ao nível emocional. É isso que nós precisamos compreender. Então não é sobre aquilo que você come ou aquilo que você consome. Não é sobre a pornografia que você consome. Não é sobre a comida que você come. Não é sobre o cartão de crédito que você passa sem parar. É sobre o desespero emocional. As substâncias, pessoas ou atividades pelas quais nos tornamos compulsivos. Então nós somos compulsivos também por pessoas. São aquelas que acreditamos ser capazes de acabar com o nosso desespero. E Jane repete, desespero. Eu senti pela primeira vez quando eu era criança. Ainda não tinha um nome para ele. Era um sentimento dentro do meu corpo, de que o meu mundo estava prestes a ser destruído e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Não havia ninguém com que eu pudesse conversar. Nenhuma maneira de evitá-lo e tornar tudo melhor. Eu olho para a minha vida agora. Não há motivo nenhum para desespero.
Mas, às vezes, muitas vezes, algo acontece e tudo ao meu redor, o céu, meu corpo, o rosto de Mati, se transforma em barro. Aqui, Jane já está falando da história dela com Mati novamente. E eles ainda estão juntos, né? Ela só tá falando depois que passou todos aqueles 8 meses de tudo muito bom, né? Agora entra a relação, que é aquilo que tem um psicanalista também que ele fala, né? Que ele faz uma comparação da paixão e do amor. Quando nós entramos na calmaria do amor, é desesperador para muitas pessoas. E é nesse momento aqui, ó, que entra o ponto cego. Quando, olha a frase que ela usa: hoje não há nenhum motivo para desespero, mas às vezes, muitas vezes, algo acontece e tudo ao meu redor, o céu, meu corpo, o rosto, né, desse homem se transforma em barro. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe. Os conselhos que muitas vezes damos, eles são perigosos. É aqui que eu faço a comparação do trabalho da constelação familiar e o trabalho da psicanalista doutora Alice Miller, que eu falei com vocês também sobre isso numa live de um domingo aí, onde eu mostrei que a constelação, que não é tratamento, ela pode se tornar perigosa quando muitas pessoas tratam isso como se fosse um tratamento, acreditando que uma constelação familiar é simplesmente você reverenciar aqueles que te agrediram. Porque você tem que fazer isso. E, na verdade, você pode estar se retraumatizando. Por isso que eu concordo quando algumas áreas, né, de tratamento, como a psicologia, que às vezes vai falar, peraí, que negócio é esse aí que acha que isso é mágica? E a parte neurológica do trauma, que precisa ser tratado, que não pode ser ignorado, e que isso em algum momento pode vir como uma revolta do corpo, que inclusive é o nome de um dos livros de Alice Miller, né? A Revolta do Corpo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Então, continuando a história de Jane, 9 meses depois do meu primeiro encontro com Mati, estamos no aeroporto de LaGuardia à tarde. Nosso avião acaba de desembarcar de Bermuda, onde Mati e eu passamos 5 dias lendo romances, fazendo amor, comendo mamão no almoço e enchendo os vasos na nossa sala de flores, flores nobres, vermelho escuros. Estamos caminhando para o ponto de táxi, onde Mati vai pegar o carro para Nova York e eu vou pegar um ônibus para Rhinebeck. Naquele momento eu começo a sentir um desespero. Eu temo a separação. Não porque me sinto solitária quando estou sozinha. Aliás, eu aprendi a cuidar de mim. Eu cresci na solidão. Não porque não tenho nada para fazer nos próximos 5 dias. Aliás, eu tenho muito trabalho a fazer.
Estou indo, inclusive, a Rhinebeck para dar uma palestra. Eu temo a separação porque ela provoca um terror familiar em mim. Eu não quero que Mate vá embora. Na verdade, o que Jane está falando é que ela não quer sentir aquele desespero. Então, internamente, Jane fala para si mesmo: se você for embora, não terei nada mais nada. Então, Jane agora ela entra numa história antiga. Ela vai lá para a infância dela e ela conta: estávamos morando no apartamento marrom, cadeiras marrons, carpete marrom, sofá marrom. Eu tinha 3 anos de idade. Ela estava se preparando para sair. Comecei a gritar: se você for embora, mamãe, não vai sobrar nada de mim. Eu estava agachada em um canto da sala com calças de veludo azul e sapatos de laço vermelho. Quando ela saiu pela porta, me deitei no chão marrom e solucei de desespero. Anne, nossa babá, apareceu. Ela me pegou e me colocou em cima do monótono aspirador de pó e me carregou nele a tarde toda. Quando minha mãe voltou, ela me deu um cachecol vermelho, branco e azul. E assim Jane vai aprendendo a compensar o desespero da mãe com pequenos presentinhos do eu mereço. Então Jane traz uma outra cena. Se você for embora, não terei nada mais. Estávamos morando numa outra casa agora, a casa preta e branca. Cadeiras pretas e brancas, piso de mármore preto e branco, sofá preto e branco. Agora eu já tinha 11 anos. Ela estava deitada na cama à tarde. E naquele momento, ela dizia: eu quero o divórcio. Mamãe e papai estavam anunciando o divórcio. Eu comecei a chorar e pensar: o que vai acontecer comigo? Com quem vou morar? Para onde irei? Não me deixe, mamãe. Se você fizer isso, não terei nada, eu dizia a ela. Tudo isso passou como um flash aterrorizador dentro de Jane. Só naquele percurso onde ela se separaria de Mate. Mate e eu chegamos ao ponto de táxi. E ele se virou para se despedir de mim. Inclinou o rosto para me beijar. O pânico estava preso na minha garganta. Como se fosse um melro que se debatia aqui dentro de mim, pedindo para se libertar. Então eu disse: eu não consigo esperar até amanhã. Não consigo me ver andar
falar, trabalhar sem ele. Tudo isso passando ali no corpo de Jane. E ela pensa, meu Deus, se ele for embora, eu não terei mais nada. Então, Matt, no meio dessa loucura interna de Jane, né, ele fala com ela assim: vou ligar na casa da sua mãe no domingo à noite. E Jane quase que gospe algo assim. Um dia farei uma viagem e você não conseguirá se comunicar comigo. E sentirá terrivelmente a minha falta. Matt olha para ela muito assustado. E ele fala: mas é isso que está acontecendo agora, Jane. Eu não conseguirei falar com você até domingo. E eu vou sentir a sua falta. Eu não falei nada. Eu queria, na verdade, é que ele dissesse: vou cancelar a reunião e ir com você para Rhinebeck. Eu queria que ele dissesse: eu não suporto essa separação, nunca vamos nos separar novamente. Eu amo você, Jane. Não posso ir embora. Em vez disso, ele simplesmente afirmou: eu amo você, Jane. Sei que é difícil para você, você se esquece de que teremos muito mais dias juntos, anos juntos. Ir embora não é o fim. Tenho que ir agora. A reunião é daqui a meia hora. Ele olha para ela e fala: você quer dizer alguma coisa? Sacudi a cabeça, dizendo não. Ele me olhou atentamente por mais um momento, me beijou com delicadeza e se virou, entrou no táxi e foi embora. Jane pensa: eu odeio esse homem. Amá-lo deveria eliminar a minha dor e não me fazer sentir essa dor. Em vez de este amor me preencher, ele está trazendo de volta os anos em que eu voltava da escola para casa e vagava de cômodo vazio em cômodo vazio. Eu me sentava no sofá de veludo bege e olhava para a pintura da natureza morta, de um pedaço de queijo, uma maçã, uma faca com cabo preto. Eu ia para a cozinha e abria a porta da geladeira e fechava e abria, fechava, abria, comia. Eu ia até o quarto da minha mãe e sentia o cheiro do perfume Joy. Abria a gaveta de joias, pegava um par de brincos dourados de argola e os segurava nas orelhas. Colocava assim. Eu sorria para mim mesma no espelho, fingia que estava numa festa e dizia: olá, e erguia as minhas sobrancelhas. Eu queria minha mãe. Eu queria que meu pai voltasse para casa para jantar e dissesse à minha mãe que ela era bonita e que ele a amava. Eu queria que minha mãe voltasse para jantar em casa e me dissesse que eu era bonita e que me amava.
Eu queria que ela me dissesse que o nosso mundo não acabaria a qualquer momento e que eu poderia parar de tentar de ser boa. Amar Matt devia eliminar essa dor, toda a dor. A dor de todos os anos. Eu achei que ter alguém com quem dormir e comer deveria eliminar essa dor. Mas há muitos anos, um deles era aquele momento daquele aeroporto, em que eu me sentia vagando na sala para a cozinha, para o quarto da minha mãe. E não havia ninguém ali. Respirem. Eu vou parar com vocês exatamente neste ponto. Porque agora vai começar a saga do vazio. E tem muitos detalhes a partir daqui que eu quero mostrar para vocês. O núcleo da baixa autoestima, que não se trata fazendo unhas. Autoestima não se trata fazendo uma plástica. Não se trata fazendo dietas malucas. Não se trata comprando roupas novas. Você pode comprar roupa toda semana se você quiser. E é sobre isso que nós vamos percorrer. Tem uma frase que eu grifei no início, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos, fica aqui para o final. Quero deixar algumas coisas para vocês aqui agora. Que, aliás, para quem não assistiu a live de ontem, eu sugiro que assista e peguem a live de hoje para juntar, né, com esse trecho e você se conectar com a sua história aí. Aquilo que ficou para trás, na verdade, não está lá atrás, está dentro de você. E é assim que nós geramos dívidas emocionais. É assim que nós geramos compulsão. Duas coisas que eu anotei. A primeira delas foi: Jane, ela aprendeu a gostar mais de si mesmo quando estava com o outro. Então ela gera uma dependência emocional. Todas as vezes que você acredita que você só fica bem com a outra pessoa, também é um problema. E aí ela grita, né? Ela urra com a frase: amá-lo deveria eliminar a dor. Talvez essa seja aqui a pista mais importante para nós compreendermos o núcleo da compulsão. Lembrando que compulsão não é só sobre comida, pode ser compulsão por uma pessoa, pode ser compulsão por trabalho, pode ser compulsão por compra, pode ser compulsão por sexo, pornografia, qualquer compulsão, qualquer objeto que encaixe, que o seu cérebro goste e ele quer repetir aquela sensação. Então, eu penso que aqui nós podemos considerar uma pergunta, tá? E a pergunta é: o que eu espero que esta compulsão que eu tenho faça por mim? Vou escrever isso aqui.
o que quero que esta compulsão faça por mim. Eu queria que você não fizesse perguntas do tipo: com que sou compulsivo? O que essa compulsão faz por mim? Porque eu quero ampliar essa ideia realmente, né? Do que não é só sobre comida, é qualquer coisa. Porque o livro fala sobre comida, mas nós não estamos fazendo uma leitura sobre comer. Nós estabelecemos relações compulsivas. É isso que eu queria que vocês entendessem. Eu estabeleço uma relação compulsiva, onde eu fico repetindo aquilo que eu já falei aqui diversas vezes. Trabalho, exercício físico, pornografia, telas, né, as redes sociais, que você cria ali por causa da sensação que aquilo gera. Então, não é que essas coisas sejam o problema, é isso que eu queria que vocês entendessem. Tem pessoas que tentam trocar uma coisa pela outra. O seu problema não é a compulsão, não é a coisa pela qual você está compulsivo. Não é isso que precisa ser tratado, é embaixo. É quase assim, é como se você estivesse tirando a lenha. Imagina uma comida pegando fogo. E você acredita que o problema está no jeito que você está fazendo a comida. E aí você precisa ir tirando a lenha. Você precisa tirar essa lenha para diminuir o fogo. Então, a pergunta é sempre assim: qual a função desta compulsão dentro de mim? Se você fumar é compulsão. Quem já me acompanhou aqui, eu já contei para vocês, eu fui fumante por 30 anos. Eu já tive fases da minha vida que eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Vocês imaginam essa minha carinha fofa, fumando 3 maços de cigarro por dia? Sim, eu fumava. Onivaldo, você parou tomando remédio? Não! Tomando vergonha na cara? Não! Compreendendo qual era o vazio que aquela fumaça gerava dentro de mim. Você está conduzindo muito bem. Os exemplos ajudam muito a construir uma compreensão. Que bom, minha querida. Eu gosto quando vocês me contam como que está chegando aí, né? Porque é isso. É sobre isso que nós estamos aqui fazendo, né? Não é só ler um livro. Eu queria que vocês realmente compreendessem a profundidade de um livro, né? Um autor, ele quer nos trazer profundidade. Às vezes a gente lê como se fosse uma história dos outros. Então, quando nós compreendemos o tamanho do vazio, né? Então, eu tenho um orgulho gigante, assim, né? Quando eu olho para as histórias e falo assim, caramba, eu simplesmente peguei um maço de cigarro e eu fumei até o último, tá, gente? Até o último. O último maço de cigarro que eu comprei, mas eu fiz uma despedida dele, compreendendo exatamente onde meu pai não entrava dentro de mim. Saibam que todo vício é ausência paterna, tá? E foi uma delícia poder colocar um ponto final, né? Naquilo que eu ficava me atormentando. Então, eu queria que vocês pudessem observar isso em vocês. E amanhã nós continuamos exatamente a partir deste ponto. Amanhã, ó, só para vocês entenderem, a partir desse momento, ó, Jenny continuava vagando do quarto para o quarto da mãe, para a cozinha, e aí ela vai falar sobre
o que é a compulsão como desespero emocional. Eu vou falar com vocês amanhã exatamente sobre a síndrome de Estocolmo, que ele vai entrar aqui, ó. Eu anotei algumas coisas que eu quero trabalhar aqui com vocês, sobre a síndrome de Estocolmo, sobre o que é você construir um castelo sobre uma areia movediça. Qual que é a neurofisiologia do comer quando está com fome ou quando você comer, quando você só está buscando preencher uma fome emocional. Que bom, estão aprendendo muito. Eu adoro estar aqui com vocês. Beijos, pessoal que está chegando agora, vai ficar gravado a live. Se está fazendo bem para vocês, compartilhe a live com outras pessoas. Possivelmente outras pessoas também poderiam compreender o que estamos fazendo aqui, né? Tem muitas pessoas que não entendem exatamente o quão profundo são essas nossas manhãs. Então tenham um lindo, abençoado dia. Faça a anotação de vocês, deixe esse caderno de lado e vai viver a sua vida. Não fica remoendo isso ao longo do seu dia. Faremos isso aqui amanhã de manhã. Amanhã de manhã nós continuamos. Enxerga suas lágrimas agora. Dê para você um abraço gostoso e você diz que bom que eu estou me revisitando. E amanhã voltamos para cá. Tenham uma linda e abençoada terça-feira.